Voltamos! Estamos aí na TV Horizonte e agora nós vamos conversar com o Dr. Raimundo Cândido Júnior. E eu quero dizer da minha alegria de estar recebendo aqui nos estúdios da TV Horizonte o Dr. Raimundo Cândido Júnior, ele que é neto do grande Raimundo Cândido, aquela figura extraordinária nascido nas Esmeraldas, lá em Esmeraldas, e que saiu de lá menino pobre para estudar em Belo Horizonte, vencer na vida, ser professor, diretor da Faculdade de Direito, uma figura extraordinária do direito de Minas Gerais. Então, muito prazer que eu te recebo aqui, que nós te recebemos aqui, né? Prazer é todo meu, Assir. Bom dia aos telespectadores e muito obrigado. A família agradece aí a santa memória do meu avô. Pois é. O problema agora é o direito das famílias vítimas. A gente está ouvindo aí que a Vale vai dar 50 mil para o comerciante que perdeu o seu negócio, os sitiantes vão receber alguma coisa da Vale, as famílias das vítimas e tal, mas a gente sabe que, por exemplo, lá em Mariana até hoje muita gente não recebeu. Sem dúvida, Assir. O momento agora é de passado aí o trabalho fantástico das instituições no sentido de resgatar corpos, de tentar salvar pessoas ainda que pudessem ter sobrevivido a essa tragédia terrível, agora é de minimizar as perdas, de minimizar os danos acarretados. E aí os danos são diversos. Tem os danos que acometeram os próprios empregados da Vale e suas famílias, obviamente. Tem os danos, por exemplo, que não tem natureza trabalhista, de quem tinha propriedades ao redor e essas propriedades foram destruídas pelo esse lamaçal deixado pela barragem. Então, são danos diversos, especificamente o das famílias das vítimas fatais. Quais são esses danos? Eles têm essa indenização que a Vale está aí supostamente entregando sem título oneroso, ou seja, sem qualquer prejuízo da indenização futura. Na verdade, é um bônus, é uma bonificação, porque a indenização às famílias ela deve ser a mais completa possível. Por exemplo, pode ter sido vitimado fatalmente lá o arrimo da família. Então, não é a bonificação ali de 50, de 100, de 30, que vai medir efetivamente qual dano foi acarretado a ele. Essa é apenas uma doação, não é Sem dúvida nenhuma, isso aí pode ser recebido pelas famílias, desde que não, obviamente, seja dado quitação pela indenização futura, a mais completa possível, que envolve pensionamento. Para essa pessoa, por exemplo, que era dependente de alguém que foi vitimado lá, ela vai ter direito na justiça a um pensionamento vitalício, ao dano moral, ao dano emergente propriamente dito, e isso só vai ser medido na justiça, em fase de liquidação, por exemplo, e não agora pegar todas as supostas famílias e atribuir lá um valor que para a Vale é irrisório, para o que a Vale... pelo faturamento, né? Exato. O lucro que ela teve nesse último lucro, tempos, ou o né? próprio faturamento, ou pela gravidade do acidente em si. Então, agora é uma bonificação que não pode representar de forma alguma, em absoluto, a indenização que vai ser pleiteada pelas famílias da justiça. Nós temos um problema lá de Mariana. Sim. Né? Que até hoje, apesar de a Vale, mas no caso lá Samarco, etc., tal, BLP, eles fizeram até uma fundação, chama Fundação Renova, Sim. que essa fundação deve vir aqui para a região de Brumadinho também, porque se é uma fundação para resolver esse problema, né? Não é verdade? Deve vir para cá. Mas até agora lá tem muita gente que não recebeu indenização. E lá é a coisa muito mais fácil, que foram 19 mortos identificados e um morto, que até hoje ninguém sabe onde fez. Aliás, como é que fica essa situação, doutor? As pessoas que não serão resgatadas, por exemplo. Como é que vai ter o atestado de óbito delas? Foi uma ótima pergunta, porque nos perguntam muito qual que é o papel da OAB nessa tragédia infeliz de Brumadinho. E dentre várias que já foram medidas adotadas pela OAB, uma delas foi exatamente o auxílio às famílias. Vai ser lançada uma cartilha lá em Brumadinho aí de amanhã para quinta-feira, que não tiverem, infelizmente, os seus entes resgatados, porque isso é ausência. Infelizmente, assim, é algo que a gente estuda aí com pouquíssimos casos concretos, mas que nessa tragédia vai acontecer para inúmeras famílias. É uma declaração de ausência que aí
culmina com a declaração, com a certidão de óbito por ausência. Doutor Raimundo, inclusive a OAB esteve presente lá em Brumadinho, até mesmo para coibir essas atividades assim, de alguns advogados golpistas que aproveitam dessas tragédias, não é isso? Desde o primeiro momento a OAB esteve, como eu disse, para várias frentes, porque é muito importante, assim, explicar qual que é o papel de cada instituição. Porque muito se escuta da AGE, da Defensoria Pública da União e dos advogados. Então, qual que é o papel de cada uma? O Ministério Público, ele vai perseguir a condenação criminal, a responsabilização penal dos envolvidos. As defensorias públicas, elas, num primeiro momento, elas podem ter legitimidade para pugnar pelo dano ambiental, pelo dano coletivo. Agora, o dano individual de cada família, ele só pode ser pleiteado por um advogado de confiança da família, por um advogado sério. E aí, infelizmente, uma minoria de colegas passaram aí lá em Brumadinho assediar essas famílias, uma minoria. E aí a OAB entrou nisso para coibir, e já estamos tomando medida, várias foram tomadas, foram até divulgadas, no sentido da punição ético-disciplinar desses advogados aí que estariam praticando esse tipo de assédio. E, paralelamente, a gente faz a campanha de que as famílias devem ter o seu advogado da sua confiança, para tentar, por exemplo, pegando a deixa, resolver o que não foi resolvido em Mariana. Porque em Mariana tentaram muitas ações coletivas, tentaram intermediar com essa Fundação Renova, e, na verdade, o que a gente sabe historicamente e defende, que um advogado sério, correto, ele vai buscar a indenização mais completa e mais célere para aquela família, para aquele cliente dele. E aí, quando se envolve essas questões aí de tratamento coletivo e igualitário para todo mundo, a gente sabe que, infelizmente, se arrasta igual se arrastou lá no caso de Mariana. Pois é, interessante que eu fico assim preocupado, porque a Vale, ela é uma empresa que tem muitos donos, né? Mas não é aquela empresa que tem um dono, né? Que possa dizer, o meu patrão mandou eu vir aqui, tal, porque não é esse estilo a Vale. A Vale, inclusive, agora fala-se até de que o conselho da Vale vai se reunir para demitir essa diretoria que está lá, o presidente e esse pessoal todo, que não resolveu, quer dizer, deixou que acontecesse uma nova Mariana. E pode acontecer um novo Brumadinho, por exemplo, aqui em São Gonçalo do Rio Abaixo, que a Vale está lá, que fez um investimento muito grande nessa região e continuam fazendo esses tipos de barreira. Aliás, o João Vitor Xavier esteve aqui ontem e falou uma coisa que eu tomei para mim também. A gente não pode ser contra a mineração, porque a mineração ela está na nossa vida, né? Tudo que a gente faz hoje, o ônibus que a gente anda, a geladeira que a gente usa, celular, tudo, o carro, celular, tudo veio um pouco da mineração, não é verdade? É do ferro, é do aço que saiu dali, essas coisas. A gente tem que ser... Agora, teremos que saber fazer mineração, porque nos últimos tempos não se faz mineração. Estão arrancando o minério de qualquer maneira. Parece que eles pensaram assim, daqui uns dias não vão poder tirar esse minério aqui, vão arrancar isso rápido daqui e tal. Então está um negócio assim meio desorganizado, né? Não? E sem olhar a segurança das pessoas que estão em torno desses empreendimentos, né? Sem dúvida, assim, não dá mais, a gente não pode admitir mais que novas tragédias como essa e a de Mariana ocorram. Então, as medidas têm que ser as mais drásticas. E, inclusive, a turma do direito ambiental é favorável e vai trabalhar para que seja extinto esse tipo de mineração que tem sido feita, esse tipo de barragem, né? Que sejam tomadas. E há possibilidade. A gente já fez alguns levantamentos que há a possibilidade, é mais caro, mas infelizmente ou felizmente agora tem que ser utilizado. Pois é, essa vinda do senhor aqui foi interessante porque o senhor reafirmou. Cada morador, cada prejudicado tem que ter um advogado para cuidar da sua parte pessoal. Exatamente. Né? Enquanto as outras entidades, como o Ministério Público, Defensoria Pública, vão cuidar vamos dizer assim, de assuntos coletivos. Exatamente. Não é verdade? Assim. E eu gostaria, o senhor quer deixar um telefone? Não, assim, nós estamos à disposição, a OAB está trabalhando institucionalmente. Foi ótima essa conversa para esclarecer isso. Pois é, o doutor Raimundo Cândido Júnior veio aqui a nosso convite como integrante da OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, que é presidido por seu tio, Exato. o nosso querido Raimundo Cândido
né? E o nosso querido Raimundinho, e foi com muita alegria que nós o recebemos aqui. Isso ficou muito bom, patente para os nossos telespectadores a respeito dos direitos das famílias daqueles que foram vítimas lá em Brumadinho. A alegria é toda nossa, e sempre que precisar nós estaremos presentes. Muito é isso obrigada. aí, Patrícia. É isso Patrícia aí. também que é jornalista e advogada e sabe muito bem, né, que essas coisas são... Eu queria só aproveitar o doutor Raimundo, antes dele dar um tchauzinho pro nosso telespectador, para falar aquela pessoa que está ali, que perdeu tudo, perdeu documentação, perdeu parente, perdeu a própria dignidade, cidadania. Qual que é o seu recado para essa pessoa? Procure imediatamente um advogado da confiança de vocês. Lá em Brumadinho, se a pessoa for de lá, pelo exemplo dado, tem advogados sérios, respeitados, e esse profissional está absolutamente habilitado para correr atrás dos direitos dessa pessoa e dessa família. É isso aí. Gente, muito obrigado. Amanhã tem mais. Estaremos aqui, eu e a Patrícia Joe, novamente, com mais um outro convidado falando conosco aqui. Até amanhã. Nós vamos receber aqui o Serginho, um jornalista e muito ligado ao turismo em Minas Gerais também. Um abraço. Gratidão e Boa alegria. tarde. Até amanhã.